O Evangelho da Oração. Não há nada mais transfigurante do que a oração. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que você insiste tanto na oração? A resposta é muito simples: porque Jesus o fez. Você poderia mudar o título do Evangelho segundo Lucas para o Evangelho da Oração. É a vida de oração de Jesus. Os outros evangelistas dizem que Jesus estava no Jordão e o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Lucas diz que foi enquanto ele orava que o Espírito desceu sobre ele. Os outros evangelistas dizem que Jesus escolheu 12 discípulos. Lucas diz que foi depois de passar uma noite em oração que ele escolheu 12 discípulos. Os outros evangelistas dizem que Jesus morreu na cruz. Lucas diz que, mesmo quando Jesus estava morrendo, ele estava orando por aqueles que o perseguiram. Os outros evangelistas dizem que Jesus subiu em um monte e foi transfigurado. Lucas diz que foi enquanto ele orava que ele foi transfigurado. Não há nada mais transfigurante do que a oração. As Escrituras dizem que os discípulos foram para a cama, mas Jesus foi orar como era seu costume. Era seu costume orar. Agora Jesus era o Filho de Deus. Ele foi definitivamente ungido para o seu ministério. Se Jesus precisava de todo esse tempo em oração, você e eu não precisamos de tempo em oração. Se Jesus precisou disso em todas as crises, você e eu não precisamos disso em todas as crises. A história conta que um grupo de turistas visitando uma pitoresca vila viu um velho sentado perto de uma cerca. De forma bastante paternalista, um dos visitantes perguntou: algum homem importante nasceu nesta aldeia? Sem erguer os olhos, o velho respondeu: não, apenas bebês. Os maiores homens já foram bebês. Os maiores santos já foram crianças nas coisas do Espírito. Charles Harris Spurgeon se converteu aos 16 anos e começou a pregar em Londres aos 19. Quando ele tinha 27 anos, eles construíram para ele um tabernáculo com capacidade para 6.000 pessoas. Lotava 2 vezes aos domingos 12.000 e uma vez nas noites de quinta-feira. Como? Ele esperou em Deus. Ele ficou sozinho com Deus. Ele estudou e orou. Oração desesperada. Deus faz todas as suas melhores pessoas na solidão. Você sabe qual é o segredo de orar? Orar em segredo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta e assim por diante. Mateus 6, versículo 6. Você não pode se exibir quando a porta está fechada e ninguém está lá. Você não pode exibir seus dons. Você pode impressionar os outros, mas não pode impressionar a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 15, relata a viagem anual que Eucana e sua esposa Ana faziam a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Durante esse tempo, Ana ficou angustiada por não poder gerar um filho para seu marido. Esta passagem da Escritura dá um relato bastante descritivo de seu tempo em oração a respeito da esterilidade de seu ventre. Diz que Ana chorou. Mais do que isso, ela chorou até ficar dolorida. Ela derramou sua alma diante do Senhor. Seu coração estava triste. Ela era amarga de alma, irritada e de espírito triste. Essa é uma boa lista de aflições, tristeza, dificuldades e tudo mais que aconteceu com essa mulher. Mas a chave para toda a situação é que ela era uma mulher de oração. No versículo 20, diz que ela colheu sua recompensa. E aconteceu no devido tempo, depois que Ana concebeu, que ela deu à luz um filho. E ela o chamou de Samuel, dizendo: porque eu o pedi ao Senhor. Agora eu digo com muita frequência, e as pessoas não gostam disso, que Deus não responde à oração. Ele responde a orações desesperadas. Sua vida de oração denota o quanto você depende de sua própria capacidade e o quanto você realmente acredita em seu coração quando diz: nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz eu me apego. Quanto mais autoconfiança você tem, menos você ora. Quanto menos autoconfiança você tiver, mais terá que orar. O que a Escritura diz?
diz que Deus toma aos humildes as coisas que não são. Paulo diz em 1 Coríntios 1:28 que Deus tira as coisas que não são para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Precisamos de um monte de nãos hoje. A linguagem dos pobres. A oração é a linguagem dos pobres. Repetidas vezes Davi, o rei de Israel, diz: inclina ao Senhor os teus ouvidos e responde-me, porque estou aflito e necessitado. Salmo 86, verso 1. E você se lembra que um dos maiores salmos que ele escreveu diz: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Salmo 34, verso 6. O apóstolo Paulo me impressiona com sua espiritualidade, seu pedigree, seu intelecto colossal. No entanto, ele diz que está muito consciente de que, quando está fraco, está forte. Ele estava sempre tentando provar a si mesmo e aos outros que não era ninguém. A verdadeira oração é uma comunicação de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Não sei como o Espírito faz comunicação, ou por que Deus precisa que eu ore, mas é assim que Deus trabalha. Levante-se e ore. Um dia eu estava em uma conferência com o Dr. Raymond Edman, do Eton College, um dos maiores educadores cristãos deste país. Ele nos contou uma experiência que teve enquanto estava no Equador como missionário. Ele não estava lá muito antes de ficar doente e morrendo. Ele estava tão perto da morte que já haviam cavado sua sepultura. Ele tinha grandes gotas de suor em sua testa e havia um estertor de morte em sua garganta. Mas de repente ele se sentou na cama e disse à esposa: traga-me minhas roupas. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Muitos anos depois, ele recontou a história em Boston. Depois, uma velhinha com um livro surrado e com as orelhas se aproximou dele e perguntou: que dia você disse que estava morrendo? Que horas eram no Equador? Que horas seriam em Boston? Quando ele respondeu, seu rosto enrugado se iluminou. Apontando para seu livro, ela disse: aí está, você vê? Às 2 da manhã, Deus disse para me levantar e orar. O diabo está tentando matar Raymond Edman no Equador. E ela se levantou e orou. Duncan Campbell conta a história que ouviu de um fazendeiro em seu campo que estava orando. Ele estava orando pela Grécia. Depois, ele perguntou por que ele estava orando. O homem disse: não sei. Eu tinha um fardo no espírito e Deus disse: você ora. Há alguém na Grécia que está em situação ruim. Eu orei até conseguir uma libertação. 2 ou 3 anos depois, o fazendeiro estava em uma reunião ouvindo um missionário. O homem descreveu uma época em que trabalhava na Grécia. Ele estava com sérios problemas. A hora, 2 ou 3 anos atrás. Os homens compararam notas e descobriram que foi no mesmo dia que Deus encarregou um fazendeiro em uma pequena ilha na costa da Escócia de orar por um homem na Grécia cujo nome ele nem sabia. Pode parecer que o Senhor lhe dá coisas estranhas. Eu não me importo. Se o Senhor lhe diz algo, continue com o que o Senhor lhe diz. Quem subirá ao monte do Senhor? A outra experiência que Duncan Campbell contou quando trabalhava na Escócia. Eu não poderia pregar, disse ele. Eu não conseguia chegar até Deus. Os céus eram sólidos, era como se houvesse um teto de aço de 3 metros. Então ele parou de tentar pregar. Ele pediu a um jovem chamado John Cameron que orasse. O menino se levantou e disse: de que adianta orar se não estamos bem com Deus? Ele citou o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Você não pode se aproximar de Deus a menos que suas mãos estejam limpas, o que significa que seu relacionamento com os outros está limpo e seu coração está limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versos 3 e 4. Depois que o menino recitou o Salmo 24, ele começou a orar. Ele orou 10, 15, 20 minutos. Então, de repente, ele disse: desculpe-me, Senhor, enquanto resisto ao diabo. Ele se virou e começou a dizer ao diabo para onde ir e como chegar lá. Ele lutou por tudo que valeu a pena.
Você fala sobre ter a armadura de Deus e resistir ao diabo. Quando ele terminou de resistir ao diabo, ele terminou sua oração. Ele orou por 45 minutos. Quando ele terminou de orar, foi como se Deus tivesse puxado um pequeno interruptor no céu. O Espírito de Deus desceu sobre aquela igreja, aquela comunidade, no salão de dança do outro lado da cidade e na taverna deste lado da cidade. O avivamento nasceu naquela oração. No final de Malaquias diz: "E o Senhor, a quem vocês buscam, de repente", essa é a palavra que eu gosto, de repente, virá ao seu tempo. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Lembra-se do que diz sobre os pastores? Eles estavam cuidando de seus rebanhos à noite, quando, de repente, houve o som do exército celestial. Você se lembra de um grupo de homens que estavam esperando no cenáculo? De repente, o Espírito Santo veio sobre eles naquele cenáculo. Tem uma data na história que eu amo muito. Era quarta-feira, 13 de agosto de 1737. Um pequeno grupo de pessoas na Morávia estava esperando para uma reunião de oração. Às 11 horas, de repente, o Espírito Santo veio. Sabe o que aconteceu? A reunião de oração que começou às 11 horas durou 100 anos. Isso mesmo. Essa sala de oração não ficou vazia por um século. É a oração mais longa entre homens e mulheres que conheço. Até mesmo crianças de 6 e 7 anos de idade oravam por países cujos nomes não sabiam soletrar. Por que não temos avivamento? Em uma velha cidade da Irlanda, eles mostrarão a você com reverência um lugar onde 4 jovens se reuniam noite após noite orando por avivamento. No país de Gales, há um lugar nas colinas onde 3 ou 4 jovens de apenas 18 ou 19 anos se encontram e oram noite após noite. Eles não deixaram Deus ir. Eles não aceitariam um não como resposta. Tanto quanto humanamente possível, eles oraram por um reavivamento no nascimento. Se você está pensando em avivamento em sua igreja sem nenhum inconveniente, esqueça. Avivamento custa muito. Posso lhe dar uma razão simples por que não temos avivamento na América. Porque nos contentamos em viver sem ele. Não estamos buscando a Deus, estamos buscando milagres, estamos buscando grandes cruzadas, estamos buscando bênçãos. Em Números capítulo 11, Moisés disse a Deus: "Você está me pedindo para carregar um fardo que não consigo suportar. Faça alguma coisa ou me mate." Você ama a América o suficiente para dizer: "Deus, envie um reavivamento ou me mate"? Você acha que é hora de mudarmos a oração de Patrick Henry de "dê-me liberdade" ou "dê-me a morte" para "dê-me avivamento" ou "deixe-me morrer"? No capítulo 30 do Gênesis, Raquel vai até Jacó e se joga no chão em desespero. Ela diz: "Dê-me filhos ou então eu morro." Você está disposto a se prostrar diante de Deus para buscar o nascimento espiritual de filhos espirituais em nosso país? As pessoas dizem: "Estou cheio do Espírito Santo." Se a vinda do Espírito não revolucionou sua vida de oração, é melhor verificar. Não tenho certeza se você conseguiu o que Deus queria que você obtivesse. Dissemos que a oração muda as coisas. Não, a oração não muda as coisas, a oração muda as pessoas e elas mudam as coisas. Todos nós queremos que Gabriel faça o trabalho. Deus diz: "Faça você mesmo, com minha suficiência e minha força." Precisamos ser como essa mulher Ana. O que ela fez? Ela chorou, ficou triste, disse que tinha uma reclamação, jejuou e orou. Jesus, o ungido de Deus, fez da oração seu costume. Paulo, com sua formação e intelecto, dependia da oração porque dizia que era fraco. Davi, o rei, dizia-se pobre e clamava ao Senhor. Ana orou por um filho e deu à luz um profeta. As orações de um punhado de jovens despertaram um avivamento. Não há nada mais transfigurante do que a oração. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.